Olá. Hoje a gente vai conversar sobre um período bem marcante da história do Brasil, a Guerra do Paraguai, só que por uma perspectiva bem particular. Olá. Pois é, a nossa fonte hoje é bem específica, né? É um capítulo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Aquele famoso, psicografado pelo Chico Xavier, atribuído ao espírito Humberto de Campos? Exatamente. E o capítulo é justamente a Guerra do Paraguai. A ideia é explorar como essa obra interpreta as causas, as consequências, tudo por um viés espiritual. Legal. E ela pega um momento, o segundo reinado, Dom Pedro II, que parecia ser de paz, de ordem, né? Sim, inicialmente sim. O Brasil vivia uma fase de consolidação, de progresso até. Mas o livro aponta que por baixo disso estava crescendo um sentimento meio complicado, Que sentimento seria esse? a tal da vaidade coletiva. Isso. A fonte fala dessa vaidade coletiva, tipo um sentimento de superioridade do Brasil em relação aos vizinhos. Isso, e isso teria levado o Brasil a se meter onde não devia antes mesmo da guerra. É essa a leitura da obra. Ela menciona as intervenções brasileiras lá na Argentina, no Uruguai, entre 1849 e 1852, mais ou menos. Contra o Rosas e o Oribe. Exato, apoiando Urquiza. E isso acabou levando à Batalha de Monte Caseiros, que foi uma vitória militar importante para o Brasil, né? Rosas caiu. Sim, uma vitória clara. Pois é, mas a fonte vê isso como um lamentável precedente. Diz que essa intervenção nasceu dessa vaidade e, apesar da vitória, plantou sementes de desconfiança ali na região. Entendi. E aí que entra a parte mais espiritual mesmo, com aviso direto para o Dom Pedro II. Exatamente. Aqui a narrativa da obra fica bem diferente do relato histórico tradicional. O livro descreve que, depois das comemorações da vitória sobre Rosas, o imperador teria tido uma experiência, tipo uma visão ou um sonho muito forte. Uma visão. E o que dizia? Uma voz, que a obra atribui a Jesus, teria dito algo como: Pedro, guarda a tua espada. Basicamente um alerta, né? Que interferir na liberdade dos outros era uma sinistra aventura. Sinistra aventura. Fortes. E que isso traria uma dolorosa repercussão, tempestades amargas para o Brasil no futuro. A fonte apresenta isso como um aviso espiritual bem claro sobre as consequências dessa política. Um aviso bem direto. E aí a obra faz a ligação desse aviso com a Guerra do Paraguai, que estourou anos depois, em 65. A conexão é total na visão da fonte. Em 1865, o Brasil intervém de novo no Uruguai. Para tirar o governo Blanco. Isso. E aí o Paraguai, com Solano Lopes, se sente ameaçado na sua área de influência, na sua segurança, e declara guerra ao Brasil. Para a fonte, essa guerra terrível foi a tal dolorosa repercussão que tinha sido anunciada, a consequência daquela intervenção anterior e da vaidade. Faz sentido dentro dessa lógica espiritual que a obra apresenta. E a guerra em si, como ela é descrita? A gente sabe que foi longa, sangrenta. Sim, a fonte fala em 5 anos de martírios e derrames de sangue fraterno. Menciona a Tríplice Aliança, claro, Brasil, Argentina, Uruguai contra o Paraguai. Cita batalhas pesadas como Riachuelo, Tuiuti, para mostrar a dimensão do sofrimento. Imagino. E sobre o Solano Lopes, o que a fonte diz? Olha, a obra o coloca como o líder paraguaio da época, né? Um político que acabou, bom, associado à derrota e à ruína do país, segundo o texto, morreu lutando de forma desesperada, mas o foco maior é no sofrimento geral que a guerra causou. Entendi. Então, mesmo com a vitória da Tríplice Aliança, a guerra é vista como uma provação coletiva, né? Qual seria a lição espiritual tirada disso tudo, segundo o livro? Esse é o ponto central da interpretação. A vitória militar não é o foco. A guerra foi uma lição duríssima para o Brasil. O aprendizado principal, segundo a obra, não foi ganhar território ou dinheiro. E o Brasil nem exigiu indenização do Paraguai, né? Que estava arrasado. Exato, a fonte até destaca isso. A grande lição espiritual teria sido aprender na marra, pelo sofrimento, a respeitar o arbítrio inviolável dos países vizinhos. Ou seja, o direito de cada um seguir seu caminho, sem interferência. Então, na visão do livro, essa guerra terrível acabou forçando uma mudança na política externa brasileira. Uma tradição de não intervir, aprendida do jeito mais difícil. É essa a conclusão da fonte. A guerra é vista não só como um evento político-militar,
mas como um resultado espiritual direto daquela vaidade, daquele aviso que talvez não foi bem ouvido. Uma lição brutal sobre os limites, né? Sobre o karma coletivo que a ambição nacional pode gerar. Resumindo, então, a fonte traz uma camada a mais para entender a Guerra do Paraguai, ligando tudo a sentimentos coletivos, avisos espirituais e uma lógica de causa e efeito que vai além da geopolítica pura. Exato. E isso deixa a gente pensando, né? Como será que essa perspectiva espiritual vinda do Chico Xavier, do Humberto de Campos, dialoga com a história que a gente costuma aprender? É uma boa pergunta para a gente refletir. De que forma essa visão pode talvez enriquecer ou até tensionar a nossa compreensão desse conflito e do papel do Brasil aqui na América do Sul? Fica aí a reflexão.